Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre constipação, uma doença em que a pessoa tem dificuldade para eliminação das fezes. Constipação é uma condição de saúde, então, que vai causar tanto problemas de ordem intestinal quanto em outros setores da vida da pessoa, que é o que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Mas então, para começar, o que seria o padrão normal de evacuação, de defecação? Seria então a pessoa eliminar fezes de 1 a 3 vezes ao dia, sem esforço, ou seja, sem fazer contração forte da musculatura abdominal para a eliminação das fezes. Se a pessoa não consegue defecar diariamente, então pelo menos 1 vez ao dia, ou ela até defeca, mas precisa fazer muita força abdominal para conseguir, isto já é considerado como constipação, com todas as consequências para a saúde como um todo. Então, e o que causa constipação? Para a gente poder entender isso, a gente vai dividir em 2 grupos. No primeiro, existem doenças que causam constipação. Por exemplo, doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, em que um dos sintomas é constipação. Ou mesmo pessoas que já fizeram cirurgia abdominal e desenvolveram aderências de alças intestinais. E a partir daí começa a desenvolver quadros de constipação. O foco do vídeo de hoje não seria esse primeiro grupo, e sim o segundo grupo de causas de constipação, que é a causa comum, que a maior parte das pessoas apresentam, e que é o que a gente vai explorar no vídeo de agora em diante. Bem, então quais são as 4 causas comuns de constipação? Em primeiro lugar, pouca ingesta de fibras. A maior parte das pessoas come muito produto industrializado, produtos alimentícios, então, que tem uma quantidade baixa de fibras. Pessoas que comem pouca salada, pouca fruta, pouca verdura, vão ter uma quantidade de fibras insuficiente no trato gastrointestinal e, portanto, vão ter dificuldade para evacuação. Segunda situação seria a baixa ingesta de água. Uma das coisas que é muito importante que tem em abundância no intestino é água, justamente para que elas se juntem com essas fibras alimentares e ajude na formação do bolo fecal, das fezes. Terceira situação, que às vezes não é muito óbvio para as pessoas, mas algumas substâncias que as pessoas ingerem que vai causar constipação. De via natural, por exemplo, banana. Banana é uma fruta que ela ajuda bastante tem vários benefícios para a saúde. Mas a banana é um alimento que causa constipação, tanto que a gente recomenda o consumo de banana quando a pessoa está com quadro de diarreia, justamente porque ela é constipante. Então, para quem já tem problema de constipação, ingerir banana diariamente, ou pelo menos regularmente, não seria uma boa ideia. Outra situação seria ingestão de alguns suplementos que também causam constipação, principalmente os suplementos à base de cálcio. O carbonato de cálcio, que é um suplemento que muitos usam para tratar osteoporose e que na maior parte das vezes está errado, porque aqui no Brasil dificilmente uma pessoa tem deficiência de cálcio. A maior parte das vezes que a pessoa tem, que está agravando o quadro, por exemplo, de osteoporose, de osteopenia, é deficiência de magnésio, e é esse que deveria estar sendo suplementado, mas esse não seria o foco do vídeo de hoje. Vai também ter quadro, então, de constipação. Sem falar algumas medicações, né? Por exemplo, pessoas que tomam antidepressivos tricíclicos, como, por exemplo, amitriptilina, imipramina, que são medicações que também causam quadro de constipação. E a quarta causa, que é a principal causa de constipação crônica na maior parte das pessoas, que é o desfraude precoce. Como é que funciona isso? Seria a idade em que a pessoa foi retirada do uso de fralda, começou a treinar para sair do uso de fraldas. O correto é que o treino de desfraude ocorra a partir dos 3 anos de idade. Se a pessoa começar a fazer o treino de desfraude com menos do que 3 anos de idade, 2 problemas principais podem acontecer. Um deles é de constipação, porque o intestino da criança, o intestino grosso, da criança pequena, com menos de 3 anos, ele tem uma inervação muito sensível. Se ela precisar ficar fazendo retenção de fezes numa idade muito precoce, vai ocorrer ruptura de alguns nervos
que vão predispor ela a desenvolver, por exemplo, um megacólon, que é uma situação em que o cólon está dilatado e que vai gerar dificuldade para a expulsão das fezes depois quando ela for adulta. Muitas pessoas, por exemplo, que têm quadros de diverticulite, diverticulose, desenvolveram esses divertículos justamente por ter ocorrido o desfraude muito cedo. Então essa seria a consequência para o sistema gastrointestinal. Uma segunda consequência ocorre no questão sexual. A maior parte das mulheres que têm constipação também tem problema de ordem sexual e dificuldade para terem orgasmo, justamente por causa dessa questão de retenção genital e anal que ocorreu muito cedo na vida. Vai gerar esse tipo de problema, tanto por questão física, fisiológica, tanto como psicológica. O que a gente observa hoje? As crianças elas vão muito cedo para a creche. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal Adolescentes Problemáticos, eu vou deixar o link aqui na tela, em que a gente explica vários problemas que o adolescente desenvolve que vão gerar repercussões negativas na vida adulta, e uma das causas disso é justamente o afastamento muito precoce do seio familiar. É claro que por condição social e por toda uma conjuntura social que nós temos hoje, é hábito colocar as crianças muito cedo na creche, mas o recomendado é que a criança só comece a entrar na creche a partir dos 4 anos. Inclusive existe legislação disso no Brasil aqui. Mas o que a gente observa é que esse treino genital, treino de retenção de urina e de fezes, quando ele é feito por pessoas estranhas, então, por exemplo, uma babá ou um professor na escola, isso pode, a longo prazo, também desenvolver questões de restrição, de inibição de ordem sexual, visto que esse tipo de treinamento, esse tipo de situação, deveria ser feito no seio familiar, justamente pelos parentes, pelo pai, pela mãe, pelos avós, eventualmente, mas não por pessoas estranhas à família. E, como consequência, vai gerar também inibições sexuais para o longo da vida. Bem, e agora a gente vai discutir como que a gente trata um quadro de constipação. Vão ter 3 medidas, digamos, naturais para que a pessoa consiga corrigir a sua fisiologia, que nós vamos discutir no primeiro momento, e no segundo momento um suplemento que pode ser utilizado para melhorar o quadro de constipação. Bom, então para começar, de fisiológico, o que a gente precisa fazer? 3 medidas. Primeiro, aumentar a ingesta de fibras, que é o óbvio. Mas quanto de fibra que uma pessoa precisaria ingerir por dia para conseguir eliminar as fezes adequadamente? Em torno de 30 gramas. Quantificando, assim, só para ter uma noção, o que seria 30 gramas de fibra? Por exemplo, 8 maçãs, 8 xícaras de aveia ou 12 xícaras de brócolis. Então, observa. É claro que a pessoa não vai precisar comer 8 maçãs, ou só brócolis, ou só aveia, ou qualquer outra coisa. A pessoa vai distribuir ao longo do dia. Mas só para ter uma noção do quanto que a pessoa precisa comer de volume, do quanto que é grande a quantidade para se conseguir essas 30 gramas de fibra. Mas o fato é que é o necessário para a pessoa conseguir evacuar adequadamente. Segundo ponto é ingesta de água. Quanto de água a pessoa precisaria ingerir por dia aproximadamente para conseguir defecar adequadamente? De 2,5 litros a 3 litros de água por dia. A maior parte das pessoas, principalmente por questão de trabalho, não consegue ingerir essa quantidade de água. Claro, pessoas que trabalham em fábrica, que trabalham em comércio, trabalham como motorista, por exemplo, ou trabalham na rua, não tem como ir no banheiro toda hora, né? Mas a questão é que a pessoa pelo menos vai ter que aumentar a quantidade de água que ela já ingere para chegar algo próximo a essas cifras. E um detalhe bastante importante, se a pessoa ingere uma quantidade alta de fibras, por exemplo, a pessoa chega em 30 gramas de fibra por dia, mas a quantidade de água é baixa, o que vai acontecer? Tu piora o quadro de constipação, olha só. Então, o que a gente precisa? É de um equilíbrio dessa quantidade de fibras com a quantidade de água. E a terceira medida natural que nós podemos utilizar é a posição para defecar. O que a gente observa aqui no mundo ocidental? É que as pessoas defecam sentadas, né? Porque o vaso sanitário é mais ou menos no formato de uma cadeira. Mas a posição mais fisiológica para defecar seria de cócoras.
que é o que a gente vê em muitos países asiáticos, né? Países orientais, em que as pessoas têm por hábito defecar de cócoras. Então, às vezes, algumas pessoas, por toda uma questão de conjuntura anatômica, realmente vão ter muita dificuldade para defecar na posição ocidental habitual, que seria sentada. Nesse caso, se a pessoa botar algum banquinho, alguma coisa, para que ela consiga ficar de cócoras no vaso sanitário, já vai ajudar tremendamente. Bem, e para aquelas pessoas que não conseguem se adaptar adequadamente a essas situações que a gente colocou anteriormente, o que a gente poderia utilizar como recurso? Seria o cloreto de magnésio, o que os antigos chamavam de sal amargo. Cloreto de magnésio é uma forma antiga que a gente tem de suplementar magnésio. Ele tem uma propriedade que, em algum momento, principalmente em doses a partir de 400 mg, ele começa a causar diarreia. Cloreto de magnésio não é a melhor forma que a gente tem para poder corrigir deficiência de magnésio já grave, em que a pessoa, por exemplo, já tem quadros de síndrome do pânico, quadro de hipertensão, de enxaqueca ou de fibromialgia causada por deficiência de magnésio. Justamente porque tu não vai conseguir atingir níveis adequados, porque a partir de 400 mg, a maior parte das pessoas já começa a apresentar diarreia. E é justamente esta propriedade do cloreto de magnésio que a gente utiliza para tratar a constipação. Então, o que ocorre? Via de regra, o cloreto de magnésio ele é simples, a pessoa consegue comprar em farmácias em sachê. Geralmente se dilui um sachê em 1 litro d'água. E aí o que se faz? Tu consome aquele cloreto de magnésio. Geralmente a gente começa com doses de 10 ml 2 vezes ao dia, que daria mais ou menos um cálicezinho pequeno desse. A pessoa ingere aquela quantidade. Não conseguiu evacuar, no dia seguinte aumenta. 20 ml 2 vezes ao dia. Não conseguiu, aumenta. 30 ml 2 vezes ao dia. 40 ml 2 vezes ao dia. No momento que a pessoa desenvolver diarreia, aí a pessoa sabe que a dose é a dose anterior. Então, se a pessoa desenvolveu diarreia com 30 ml 2 vezes ao dia, então ela baixa para 20 ml 2 vezes ao dia, por exemplo. É o ponto em que ajustar. E essa seria uma forma que a pessoa tem mais natural de conseguir controlar ou pelo menos melhorar a questão do quadro de constipação. Bem, e um último ponto que eu gostaria de frisar no vídeo de hoje, em relação às consequências de um quadro de constipação. Para além do óbvio desconforto que a pessoa tem de estar com fezes retidas por muitos dias, aquela sensação de inchaço abdominal, de estufamento, das consequências de ordem sexual que nós tratamos no vídeo anteriormente, nós também vamos ter um problema que é a de eliminação de toxinas. Nosso organismo consegue eliminar toxinas basicamente por 3 vias. Primeira, pelo suor, segundo, pela urina, através dos rins, e terceira, pelas fezes, através da bile, que é excretada pelo fígado, que se mistura às fezes e depois é eliminada do organismo. O que ocorre é que a bile ela retém várias toxinas e ela é reabsorvida fisiologicamente no nosso trato gastrointestinal. A questão é que, se as fezes ficam muito tempo retidas no intestino, o que vai acontecer? Assim como a bile é reabsorvida, várias toxinas que estão anexadas a ela também vão ser reabsorvidas novamente. E aí a pessoa vai dificultar, então, a eliminação de toxinas. Por isso que a gente vê pessoas que às vezes têm constipação, chega ali a ficar 5, 6, 7 dias sem evacuar, a pessoa chega a ficar com a pele meio acinzentada, meio esverdeada, inclusive, ela começa a ter sensação de mal-estar, a cabeça não funciona direito. Justamente por quê? Por essas toxinas que estão entrando novamente na corrente sanguínea e que o fígado já tinha tido o trabalho de eliminar, que agora vai estar sobrecarregado, que novamente vai ter que fazer esse processo. Bom, no vídeo de hoje que eu queria conversar sobre isso, se tem algum ponto aqui do vídeo que ficou alguma coisa a mais a esclarecer, que gostaria que fosse melhor abordado, deixa aqui embaixo nos comentários, ou se tiver qualquer tipo de sugestão também sobre outros temas, também deixa aqui que nós abordamos e iremos produzir vídeos a respeito. Por hoje era isso.